Pergunta hoje da Maria Politi ou Maria Polit lá no YouTube, e que ela perguntou em relação ao recurso hierárquico próprio. Antes de entrar na pergunta dela, deixa eu dar uma contextualizada aqui, né? Você sabe que quando você busca administração pública e sofre uma negativa de alguma coisa, e eu vou deixar bem aberto porque depois eu vou explicar isso melhor, você pode recorrer dessa negativa. Você não necessariamente precisa ir lá no Poder Judiciário para conseguir desfazer a decisão administrativa contrária aos seus interesses. Você vai lá e propõe um recurso administrativo. Esse recurso administrativo, a doutrina resolveu classificar como um recurso hierárquico e trazendo uma subdivisão, recurso hierárquico próprio e recurso hierárquico impróprio. Pois bem, eu particularmente sou um dos maiores críticos dessa classificação, eu acho muito ruim, não por nada, não por estar certa ou errada, mas porque eu acho uma classificação totalmente preparada para ferrar o candidato. Então vamos estabelecer bem isso aqui. O que seria o recurso hierárquico próprio? Quando você escuta recurso hierárquico, você entende o quê? Hierarquia. Então, é um recurso que você propõe para o superior imediato daquela pessoa. Então, você tem que ter uma relação de subordinação. Concorda comigo? Pronto. Isso é o que a doutrina chama de recurso hierárquico próprio. Você entra com um pedido, é negado, você recorre para o superior imediato. Eu costumo lembrar assim, sabe quando aqueles clássicos, é para as pessoas chatas, né? Tudo bem, tem pessoas que fazem isso com razão, mas a maioria dos casos é pessoa chata. Quero falar com o teu gerente, sabe isso? Então pronto. Quando você tem razão, eu concordo. Agora a grande maioria fala isso só para encher o saco mesmo, né? Quero falar com o teu gerente. Isso é o quê? Um recurso hierárquico próprio. Claro, eu estou trazendo isso para a vida privada, pelo amor de Deus, é só um exemplo babaca e desnecessário da minha parte, só para ficar claro para você. Então, você vai até a administração, leva um não, recurso hierárquico próprio. Quero falar com o teu superior. Ponto. Porém, existe a possibilidade, e isso tem que estar previsto em lei, tá? Enquanto o recurso hierárquico próprio é um instrumento normal, o recurso hierárquico impróprio é um instrumento que depende de previsão legal. Então, minha entonação ficou horrível porque eu ia falar uma coisa e mudei o conceito, mas tudo bem. O recurso hierárquico impróprio, ele surge, ele aparece sempre que você propuser o recurso a uma outra pessoa que não faz parte da mesma estrutura hierárquica. E aí entra a minha crítica. Eles chamam isso de recurso hierárquico impróprio, apesar de não existir hierarquia. Então, existe um conceito, uma explicação por trás disso, mas para nós que estamos estudando para concurso, que a gente não está afim de ficar pegando coisa que atrapalha, é muito ruim, né? Porque você pega ali recurso hierárquico impróprio e você pensa, opa, tem hierarquia. Mentira, não tem. Então, vou dar um exemplo. Você entra com um pedido junto ao INSS. Aqui é um clássico de exemplo que eu sempre uso também. Alguém te nega o pedido, aí você vai lá e entra com recurso hierárquico procurando o superior desse cara. Pronto, estamos diante de um recurso hierárquico próprio, tá? Se por acaso esse superior também te nega o direito e não tem mais ninguém para quem você procure dentro da estrutura hierárquica, porque ele é o superior mor, né? Ele é o chefão, você vai entrar, porque a lei permite, com o recurso administrativo na União. Então veja, eu saí da estrutura do INSS, administração pública indireta, uma autarquia, e fui parar na União, administração pública direta, que você sabe muito bem, não existe hierarquia entre esses caras, não existe nada, só uma vinculação. Então chama-se essa busca por uma entidade fora da estrutura comum de recurso, aí está a minha crítica, hierárquico, apesar de não existir hierarquia, impróprio, tá? Então, recurso hierárquico próprio, quero falar com o teu gerente. Recurso hierárquico impróprio, vou reclamar com outra empresa para ver se a outra empresa resolve o meu problema. Tá? E aí eu entro na pergunta da minha amiga Maria agora. Tá? Ela perguntou se o recurso hierárquico próprio ele só é cabível contra aplicação de penalidades ou se tinha a possibilidade de uma outra coisa. Qualquer decisão administrativa que negue direito, aplique punição ou tome algo, uma direção que não atende aos seus interesses. Então, se você, por exemplo, solicita uma autorização de uso de bem público e essa autorização, como é discricionária, é negada, você pode recorrer. Se esse recurso estiver dentro da própria estrutura, recurso hierárquico próprio. Se ele for para fora, recurso hierárquico impróprio. Sempre lembrando que o hierárquico impróprio depende de lei, o próprio não. Tá? Outro exemplo, levei uma punição. Quero recorrer, recurso administrativo hierárquico próprio, que é o recurso administrativo clássico, né? Você recorrendo de uma punição. E assim por diante.
Ah, eu quero uma informação. A informação é negada. Recurso administrativo e hierárquico, próprio ou impróprio, de acordo com a condição. Então, o recurso administrativo, seja ele próprio ou impróprio, não importa, ele não se resume apenas a atacar uma punição, mas a qualquer tipo de negativa ou decisão, mesmo que positiva, que venha a ferir um direito seu. Tá? Então, imagine que num litígio, a administração pública concede um direito a uma outra pessoa que prejudica o seu direito particular. Você pode entrar com recurso também. Tá? Então, o recurso administrativo ele é genérico. É porque para nós a gente não tem que nem processo, apelação, agravo. Não, para a gente tudo é recurso administrativo. Tá? Para a gente é mais fácil, beleza?